Vou dizer para ela tentar sair e entrar de novo. É. Vê se está no ar. Ok. Está no ar. Fiorese está no ar, o Facebook já dá para compartilhar. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria muito grande nós retornarmos esse nosso projeto que iniciou no ano passado, na Semana do Meio Ambiente, bem despretensioso para ser um ou dois programas, né? E foram surgidos muitos temas e nós fomos ampliando e dando visibilidade aos grandes projetos que nós temos em Viamão, né, nessa questão do meio ambiente, na questão da educação, na questão agroecológica, e todos esses temas, né, que nós temos trazido aqui nesses nossos programas. Hoje nós vamos iniciar um vídeo e logo em seguida uma conversa sobre a história de Viamão. Nos fez muito sentido iniciar essa nova jornada, já que é meio ambiente em Viamão. Nós trazemos um pouco dessa história e aonde nós estamos inseridos, né? Os desafios têm sido muito grandes, né? Para que a gente possa trazer um novo modelo de economia, novo modelo de agricultura, né? Pautado nas pessoas, no respeito às pessoas, na comunhão entre as pessoas. E esse projeto tem sido vitorioso nessa questão de dar visibilidade a uma quantidade muito grande de projetos que não têm no dia a dia essa disponibilidade e visibilidade. Então, eu, Ricardo Pellegrini, aqui pelo Instituto Caminho do Meio, Centro Budista, Cláudio Fiorese pelo Instituto Federal e o programa Eco Viamão, e mais o Sérgio Kumpfer, né, da Educação, viemos trazendo essa nossa forma e essa nossa contribuição de mostrar um pouco esse ativo socioecológico de Viamão. É muito importante que a gente, nesse momento de polarização, que a gente possa trazer todos esses temas. Eu vou passar a palavra primeiro para o Cláudio Fiorese, para ele falar um pouquinho, e depois o Sérgio também vai nos trazer um pouco o que nós já estamos pensando, né? Já que temos um bom público hoje, o que nós já estamos pensando para esse ano de 2021. Quais os temas que nós vamos abordar e quais os temas que foram falados no ano passado e que ecoaram de uma forma muito forte e que tem necessidade da gente torná-los presentes novamente. Então, meu querido Cláudio Fiorese, te passo a palavra. Obrigado, Pellegrini. Boa noite a ti, a toda a comunidade aí do Centro de Estudos Budistas, Instituto Caminho do Meio, ao Serginho Kumpfer, nós três que temos coordenado, né, essa série que nós chamamos de painéis virtuais Viamão e o meio ambiente. No ano passado foram, acho que, quase 20 programas. Como você falou, Pellegrini, começaram assim, meio sem maiores pretensões, mas a gente viu o potencial que tem isso, esse debate sobre as questões ambientais, as questões socioeconômicas, o vínculo, né, a visão sistêmica, que é básica para o desenvolvimento mais equitativo, mais sustentável, mais inclusivo, que a gente tanto quer, a gente tanto luta, tanto pessoalmente, profissionalmente, politicamente, cada um nas suas esferas. Então é uma alegria estar retomando agora em 2021, mesmo parecendo um prolongamento de 2020, né? Especialmente pela situação da pandemia. Gostaríamos de estar todos agora vacinados ou sendo vacinados, mas infelizmente essa não é a realidade. De Viamão, da Grande Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro, né? Infelizmente é uma situação que não gostaríamos de estar
repisando, enfrentando novamente, né, esse ano. Então, nosso recado é o mesmo, né? Cuidem-se, a situação está bastante difícil, fiquem em casa se puderem, mantenham o distanciamento social mínimo, máscara, álcool gel e tudo mais. Vamos ter paciência, a vacina, enfim, a gente pressionando, lutando, denunciando, indo atrás, ela vai chegar mais rápida. Não podemos nos acomodar apesar desses tempos virtuais. Então, como eu falava, né, o Instituto Federal Campus de Viamão está aqui já há 5 anos em Viamão, né? É um campus em implantação, é um dos campos mais jovens da rede do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que tem 17 unidades no Rio Grande do Sul, 5 na região metropolitana, cerca de 20 mil alunos, né? E faz parte dessa grande rede federal de 650 campus da Rede Federal de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante. Nós surgimos justamente para explorar essas vocações territoriais, para trabalhar junto aos arranjos produtivos e sociais das comunidades, buscando o seu desenvolvimento com pesquisa aplicada, com extensão tecnológica e com um ensino integrador e cidadão. É isso que nós queremos fazer. E o eixo ambiental é um dos eixos do nosso trabalho aqui em Viamão, e eu tive a grata satisfação de conhecer mais de perto ainda o Vitor Ortiz, que hoje é uma das estrelas do nosso programa, né, juntamente com a professora Eliane, justamente no projeto onde se buscava resgatar um pouco da memória cultural, da história de Viamão, em especial os 200 anos da passagem do Saint-Hilaire pelo Rio Grande do Sul, né? Enfim, pelo Brasil, pelo Cone Sul, mas muito especialmente por Viamão e nesse trajeto do litoral até Viamão, através daqueles podcasts maravilhosos, né? Produzidos pelo Vitor e toda uma equipe, né? E eu recomendo que ouçam, né? Ouçam, tanto no site Viamão Antigo, como também no podcast de Eco Viamão, além de outros episódios que estamos também disponibilizando, não é, Vitor? Mas, sem querer me alongar demais, quero saudar todos que estão nessa sala aqui conosco, não vou nominar, está todo mundo aqui na sala, todos que nos ouvem, né, Pellegrini, nos assistem pelo Facebook, o alcance é muito grande, as pessoas aos pouquinhos vão assistindo, se não podem hoje, assistem amanhã, porque nós vivemos numa época de muitas lives, né, Serginho? Muitos encontros. E o pessoal está um pouquinho saturado disso também, tem que dar uma desconectada às vezes, né? Mas o alcance é muito grande, muitas vezes você tem milhares de acessos, especialmente por essa rede maravilhosa aí da comunidade budista e também do nosso Eco Viamão e da Rede Federal, que a gente vai sempre compartilhando. Então, estamos à expectativa aí de um ótimo programa. Tenho certeza que todo mundo vai adorar o que foi preparado aí pelo Vitor e pela Eliane. E assim vamos dar o pontapé inicial, não é, Serginho? Eu vou passando para ti o bastão dessa conexão, né, com a história de Viamão, que é tão pouco conhecida pela nossa própria comunidade, né? E se a gente, como diz o jargão, né, se a gente não conhece a história, a gente não sabe para onde vai. E nós queremos ir para um lugar melhor para se viver, né, com qualidade de vida, com solidariedade, com inclusão social, enfim. Queremos que Viamão seja, né, Pellegrini, que a gente sempre fala, a nossa capital ecológica do Rio Grande do Sul. Temos tudo para isso. Temos um ativo socioambiental maravilhoso. E esse programa tem o objetivo de contribuir para essa boa luta. Vai lá, meu amigo Serginho. Fiorese, muito obrigado pela colocação aí, pela introdução, a ti, professor do Instituto Federal, que orgulha a nossa cidade, ao Ricardo Pellegrini, do SEB Caminho do Meio, coordenador do projeto e da Feira Pambaé. Saudar aqui com muito carinho o Vitor Ortiz e a Eliane Vieira, que vão estar conosco falando da história, né, de Viamão, que vai abrir esse programa, que vai abrir o nosso programa, que tem uma previsão de 30 encontros durante o ano.
onde nós queremos apresentar um conjunto de discussões, né, que vai perpassar várias coisas. Nós temos, o tema é Viamão e o meio ambiente, através desses painéis virtuais. Então, nós vamos tratar de muitos temas relevantes de Viamão. Nós vamos trabalhar a questão da agricultura urbana, os espaços, as possibilidades, alimentação saudável, o uso de agrotóxicos, suas consequências, as boas práticas dos resíduos sólidos de vários lugares e o nosso combate ao lixão aqui metropolitano da nossa cidade, que nós não desejamos isso para a nossa cidade, as nossas comunidades, territórios indígenas, o ecoturismo, o ecoviamão, a educação ambiental e o seu papel numa cidade e no meio da juventude e toda a sociedade também, a Feira Tupambaé, as feiras e a produção orgânica, as hortas escolares, as potencialidades da nossa cidade e de regiões da nossa cidade, como Itapuã, por exemplo, os nossos parques, Parque de Itapuã, nossas grandes áreas ambientais, como a APA do Banhado Grande, os projetos que estão em discussão, alguns em andamento, como, por exemplo, o tratamento do esgoto na cidade, revitalização do Lago Tarumã, a Rota das Especiarias, o empreendedorismo sustentável, e um conjunto de coisas que nós vamos perpassar aí nessas nossas quintas-feiras, através dos painéis virtuais, Viamão e o meio ambiente. Então, nós desejamos que sejam quintas bem bacanas aqui, de produção de ideias e também de compartilhamento das boas práticas que nos reconectam com o meio ambiente, com a natureza, porque nós somos natureza. E tudo isso, esse comportamento que nós estamos tendo histórico em relação ao meio ambiente, nós estamos vivendo essas consequências. E é lamentável até hoje, meu querido Vitor e Eliane, que a gente vai começar esse programa falando da história, de uma coisa tão bacana, nesse ambiente que nós estamos, dos hospitais lotados, as UTIs lotadas, as pessoas ao redor dos hospitais querendo entrar por doença, pela Covid e assim por diante. Uma pena que a gente esteja nesse ambiente e que tem tudo a ver com esse programa que nós vamos desenvolver durante o ano de 2021. Então, é uma alegria enorme de fazer isso e de começar com esse fundamento aí da história de Viamão. Nós estamos tratando de Viamão, e Viamão é uma cidade que tem uma natureza generosa, lindos espaços, maravilhosos espaços, e que tem também uma riqueza histórica extraordinária. E nós vamos falar disso. Eu sei, Vitor e Eliane, que nós não vamos falar de toda a história de Viamão hoje. Não é possível. Hoje vai ser... Vocês chamaram isso dos primórdios de Viamão, uma parte da história. Está faltando, depois dessa aula de hoje, dessa aula magna sobre a história aqui, através dos painéis virtuais, vai faltar 2 séculos, mais ou menos, de história. Mas eu tenho esperança que nós vamos debater essa abertura, os primórdios da história de Viamão. Vamos tratar de vários temas ambientais perpassados por aspectos importantes da nossa história e talvez a gente consiga ainda, dentro desse programa, Vitor e Eliane, tratar de completar esses 2 séculos que estão faltando na nossa história. Espero que seja assim. E quero também fazer com muito carinho aqui, lembrar a presença do Cuca Pereira, um amigo nosso, todos vocês que estão aqui na sala. Mas vocês me perdoam, eu vou fazer uma deferência aqui a Margarete Moraes, a nossa secretária de Cultura de Porto Alegre, que nos honra muito com a presença dela. Estou aprendendo com vocês, quero aprender hoje. Ah, que legal, muito bom. Vocês têm muito o que nos dizer. Alegria de estar aqui conosco. Então, para não me alongar, sejam todos bem-vindos aos painéis virtuais 2021, está dada a largada, vamos começar com esse lastro aqui, com esse fundamento da história da nossa cidade. É sobre ela que nós vamos tratar todas as coisas e muitas coisas durante esse ano, então nada melhor do que começar conhecendo um pouco da nossa história, para que a gente possa gostar mais da nossa cidade, amar a nossa cidade. E, aliás, eu me lembro de um diálogo que nós tivemos ano passado, Vitor,
Nós fizemos uma live dessa sobre história de Viamão, a Eliane esteve presente nos nossos diálogos. Como é importante criar peças, né? E eu estou muito feliz com isso, peças sobre a história de Viamão, resumos que sejam facilmente democratizados nas escolas, com a nossa comunidade, para que as pessoas conheçam melhor a nossa história, para amar mais a nossa cidade e se reconectar melhor com esse patrimônio ambiental extraordinário que nós temos. Como o professor Fiorese falou e está assinado, né? Nós queremos que Viamão seja a capital da produção orgânica, da produção das coisas boas, da alimentação saudável, do empreendedorismo, que nós já temos aqui. A Kátia está aqui conosco, se não me falha a memória aqui. É o que eu ia falar, Serginho. Enquanto você falava aí, chegaram mais pessoas na sala, né? A Kátia Almeida, do Sítio Verde Viveiro, o Ride, o nosso ex-prefeito de Viamão. Boa noite, Ride. A Estela, né? Estela Villanova, que é suplente de vereadora e tem uma pauta ambiental importante, né? E outras pessoas que chegaram, que depois a gente vai anunciando e vocês já estão convidados aí para participar do debate, né, Serginho? Então, isso aí. Então, eu não vou me alongar mais, Fiorese, não vou me alongar mais, mas eu só quero dizer o seguinte, uma coisa que certamente nós todos vamos compartilhar. Esse ano, vamos fazer um reconhecimento aqui nos painéis, vai estar em pauta também, os 50 anos da Agapan, dessa entidade extraordinária e de fundamental importância na luta ambiental. E ela está completando, esse ano vai fechar os 50 anos de história, meio século de história, e uma linda história. Então, com isso, eu encerro aqui essa introdução e vamos chamar os nossos convidados, né? Vitor Ortiz. Vitor Ortiz. Boa noite. A Eliane está aí também na sala conosco, né? A Eliane Vieira. Vou falar um pouquinho sobre a Eliane, começar falando sobre ela. É uma professora que se dedica também bastante à pesquisa histórica de Viamão, colabora muito com todos os trabalhos que eu tenho realizado aí nesta área e que tem também um trabalho de genealogia muito importante, pesquisa a genealogia das famílias antigas de Viamão, e o trabalho dela e do Jaime Abreu, né, é um trabalho que já resultou em 2 publicações importantes, 2 livros que são referência aí nessa área e que, enfim, né, complementam todo trabalham uma parte muito importante da história, né? A história não é impossível de ser totalizante, né? Se falar de toda isso, alguém ter o conhecimento pleno de toda a história. Na verdade, tem os genealogistas, tem o pessoal da antropologia também é muito importante para a pesquisa histórica, tem os historiadores que pesquisam diferentes épocas, períodos, né? Ou até mesmo questões pontuais da história. Então, claro que o que a gente está fazendo aqui é um passo, né? Um passo na longa estrada que nós temos de estar sempre cultivando o conhecimento, a pesquisa, fomentando o interesse das pessoas por conhecer mais o seu passado, acreditando que, ao conhecer um pouco mais o passado, nós poderemos melhorar o nosso presente, né? E aprimorar o futuro das nossas sociedades. Bom, eu também vou ser breve aqui, eu não quero me alongar muito, porque, na verdade, existe uma peça principal para mostrar para vocês hoje aqui, que foi o que nós usamos para divulgar esta live, né? Que é uma videoaula preparada para ser um material a ser utilizado pelos professores de Viamão em sala de aula. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar essa peça para vocês. Antes de mostrar essa peça para vocês, em primeira mão, né? É o primeiro momento que nós vamos exibir, mostrar, enfim. Eu queria dizer que, primeiro, começar por um agradecimento super especial pela oportunidade, nesse contexto de pandemia, quando a gente não pode reunir as pessoas presencialmente, né? O ideal seria, talvez, fazer um grande encontro presencial, Serginho, Pellegrini e Fiorese, né? Chamando os professores e juntar bastante gente para a gente exibir isso na tela grande, assim, né? Mas, nesse contexto, é impossível,
em especial essa semana, como o Serginho já comentou, estamos todos bastante preocupados com esse momento que nós estamos vivendo. Mas, né, dentro desse contexto de dificuldade, eis que tem esse trabalho, que começou o ano passado. Eu acho até que começou antes da pandemia, não foi por causa da pandemia que começou esse trabalho das lives Viamão e Meio Ambiente, mas depois, né, com o contexto de pandemia, enfim, se transformou numa janela importante para discutir os problemas de Viamão, reunindo 3 instituições que são as promotoras e que me dão a satisfação, o prazer de poder estar aqui usando o espaço organizado por eles para apresentar uma parte do nosso trabalho. As 3 instituições é o programa Eco Viamão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que é coordenado, Campus de Viamão, que é coordenado pelo Cláudio Fiorese, o SEB, do Instituto Caminho do Meio, que tem o Pellegrini, um extraordinário parceiro, né? Comprometimento do SEB com as questões da cidade é uma coisa que nos enche de respeito e satisfação de saber poder contar com um parceiro dessa envergadura, né? O SEB hoje é uma instituição conhecida no Brasil inteiro, é uma instituição respeitada no Brasil inteiro, especialmente pela liderança do Padma Santer, né? E por toda a equipe lá que faz um trabalho fantástico, que não se resume apenas à questão objetiva, né? do centro, que é a questão da cultura e da religião budista, mas que tem esse comprometimento com a sua comunidade, né? E a terceira instituição é o Serginho. O Serginho também é uma instituição, é uma figura pública, já foi secretário de Educação, já foi vereador, né? Teve, durante toda a vida dele aqui na comunidade, uma atuação muito política, comunitária, social, né? Muito comprometida, né? E é por isso que ele está aí, né? Aí também ninguém cobra nada aqui para fazer esse trabalho, né? Eles fazem isso por atitude voluntarista, e isso aí é muito especial, tem que ser valorizado e respeitado. Bom, eu vou ter tempo para falar depois. Só quero dizer para vocês o seguinte: eu quero mostrar 2 peças para vocês. Nós estamos, desde o ano passado, como o Fiorese já adiantou aqui, com um trabalho que se originou com a criação do canal de podcast chamado Histórias de Viamão. Nós fizemos essa experiência assim, sem nenhum recurso, inicialmente sem nenhum recurso, depois tivemos apoios e contribuições importantes para custear os custos de produção, né? Mas a ideia é, principalmente, criar conteúdos livres para a internet, focado num tema que para nós é muito caro, especialmente nós que somos viamonenses, e também nós que somos militantes do conhecimento histórico, da defesa do patrimônio cultural, da memória, né? Que é criar conteúdo livre, de livre acesso, gratuito, que traga informação, reproduza conhecimento, valorize a pesquisa, né? Que existe em grande volume, mas que é muito pouco conhecida pela população, né? Pela comunidade. Então, existe, se você pensar assim, mas tem muito pouco trabalho sobre história de Viamão. Não é verdade, tem muito trabalho sobre história de Viamão. O que na verdade, existe é um desencontro, né, entre os interesses dominantes do senso comum, a comunidade que não tem acesso a canais que possam fazer chegar esses conteúdos, né, e os conteúdos também, que também por virem de uma tradição mais acadêmica, né, tendem a ficar mais fechados dentro da academia. E isso é uma coisa que nós também procuramos fazer com que as portas da academia possam se abrir um pouco mais para as comunidades, né? Um excelente exemplo aí é o Eco Viamão, esse programa do Instituto Federal, um programa de extensão universitária, ou seja, extensão quer dizer, está para além da universidade, né? Buscando encontrar a sociedade e a comunidade. Esse é também um papel da academia, né? Que é importante de ser realizado. Bom, e para fazer esse trabalho, quer dizer, começamos com esse canal de podcast, fizemos a experiência lá dos episódios sobre os 200 anos da viagem de Saint-Hilaire pelo Rio Grande do Sul e Uruguai. Esses 10 episódios tiveram uma excelente repercussão. A gente foi aprendendo
à medida que foi fazendo. Vocês vão ver também nosso primeiro videoaula. Vocês vão ver defeitos, vocês vão ver imperfeições, mas isso é parte do processo de aprendizagem, né? Uma coisa que eu queria enfatizar muito aqui é que essa videoaula, ela não é nem um vídeo, né? Uma peça audiovisual preparada para ser apresentada no cinema, né? E nem é um PowerPoint, ela é o intermediário disso possível, de ser feito a baixo custo, né, usando os recursos dos programas que nós temos disponíveis na internet. Aí que entrou a Juliana, né, que não é por ser minha filha que fez o trabalho, é porque ela tem um talento especial nesse sentido, e ela que ajudou a produzir essa peça. Assim como tem ajudado a produzir as peças de divulgação que vocês têm visto, eu compartilhando aí pelo Facebook ou pelo Instagram, né? Pelos nossos canais da internet. Enfim, hoje nós vamos aqui inaugurar o nosso canal no YouTube, do História de Viamão, que antes só existia, né, como canal de podcast, disponível nas plataformas de podcast, no Spotify, no Castbox, no SoundCloud, no iTunes. E agora nós vamos ter também o canal História de Viamão no YouTube. E eu quero começar aqui, antes de rodar a videoaula, né, mostrar para vocês a nossa... O Vitor está congelado para mim e para vocês também? Tá. Sim, Parou. Sim. Vitor? Alô, Vitor! Bom, eu vou mandar uma mensagem para ele se reconectar, né? Que isso acontece, né? Essas coisas acontecem. Nós, em aulas remotas e atividades pedagógicas não presenciais, somos acostumados a essas situações, né, Serginho? verdade. Boa noite. Ele está reconectando aí, né? Está reconectando. Só queria aproveitar, Serginho, se tu me permite, de registrar aqui, fiquei sabendo hoje que um projeto coordenado pelo Vitor Ortiz e que terá a participação musical do Bebeto Alves foi aprovado em terceiro lugar na Lei Aldir Blanc, no edital da Lei Aldir Blanc, em Porto Alegre. Entre centenas, me parece que milhares de projetos que foram submetidos. Então, que alegria, né? Que bom. O projeto Desapega Poa, que vai contar e desvelar, digamos assim, toda uma história aí, e manifestações e expressões culturais, enfim, da comunidade indígena quilombola da nossa região metropolitana. Eu acho que vão ser uma série de podcasts, acho que vai ficar um programa lindíssimo aí para reparar e resgatar essa história, digamos assim, muitas vezes mal contada, ocultada ou não contada por inteiro. Esse é um registro importante. Muito o bom. Outro que Serginho Pellegrini e demais está em Viamão uma equipe do Greenpeace, que é uma ONG que dispensa apresentações, fazendo uma matéria especial sobre a produção orgânica de arroz em Viamão, junto ao assentamento Filhos de Cepé, e de uma maneira muito particular a um projeto que nós estamos desenvolvendo no Eco Viamão, chamado Redesenho da Matriz Agroecológica do Assentamento Filhos de Cepé, visando aumentar ainda mais a sustentabilidade do assentamento como um todo, agregar valor, né, valor ambiental, valor social, valor econômico, cultural ao que é produzido lá e, enfim, projetar Viamão. Indiretamente é um dos produtos que se tem também disso, né? Então, gostaria de fazer esse registro. Eu passo a bola aí para vocês, enquanto eu vou tentando fazer o contato com o Vitor, porque eu acho que ele já estou de volta. Já estou de volta. Já dei boas notícias aí, Vitor. Não, eu ia dizer que caiu a internet. está aí, a Eliane está aí, qualquer coisa a Eliane podia
dar uma palavra e nós entraríamos no vídeo, mas o Vitor voltou, tá ótimo. Beleza. Eu pedi para o Felipe, lá, que está na nossa retaguarda, na técnica aí, para rodar o vídeo da abertura do canal do YouTube. Perfeito. Esse aí mesmo. Tá sem o som, para mim, pelo menos. Tá sem o som. Agora sim. Eu acho que retoma aí, vamos recomeçar. É bem curtinho, né? É bem curtinho. Aê, voltamos? Que lindo. Muito bem. Bom, Pontapé inicial tá ótimo. esse aí é o vídeo de abertura. Eu combinei aqui com o Fiorese que a gente faria uma brincadeira. Nós vamos cortar a fita nessa reunião aqui de inauguração do canal. Nós realmente colocamos o canal no ar hoje, né, para que ele hospede, né, esse vídeo da videoaula e outros conteúdos que alguns nós já tínhamos produzido, outros serão produzidos na sequência, e não é para publicar apenas aquilo que nós produzimos, mas também é um canal que está aberto para receber outros conteúdos que tenham a ver com a nossa temática de trabalho. Bom, e aí, por fim, né, e para passar para a videoaula, eu queria dizer para vocês o seguinte: a ideia da videoaula foi uma peça, foi fazer uma peça, uma experiência de criar uma peça que professores possam usar em sala de aula. Só que nós fizemos isso a partir de uma experiência que nós tivemos no ano passado, no primeiro fórum do projeto Atlas Socioambiental de Viamão, que é um projeto muito legal, muito interessante, está sendo capitaneado pelo Instituto Federal, por diversas outras organizações e movimentos que atuam em Viamão pela questão ambiental, como, por exemplo, o movimento Não ao Lixão. A Estela Villanova, que está aqui presente na reunião, uma das ativistas desse movimento, a deputada Sofia Cavedon, tem uma série de pessoas envolvidas, né? Especialmente o professor Rualdo Menegá, que foi o criador do Atlas Socioambiental de Porto Alegre e que está, vamos dizer, assessorando nessa iniciativa de construir o Atlas Socioambiental de Viamão. E aí, né, nossa intenção é reunir todo o pessoal da história que tem pesquisa, que tem algum trabalho nessa área. Está aqui conosco na reunião o Celso Broda, da Rádio Comunitária Santa Isabel, né, que sempre retransmite os nossos conteúdos que nós criamos e tudo mais. Está aqui também nessa reunião o Walter, que é um ativista dessa área da cultura, pesquisador dessa questão do tropeirismo, né? Assim como a Eliane também se dedica à pesquisa histórica em Viamão. E o nosso objetivo é fazer a parte dos historiadores no Atlas. Tem uma outra parte que será feita por outras áreas do conhecimento, né? A biologia, a agronomia, né? Os nossos especialistas que cuidam dos parques, como já citado aqui, o Parque de Itapuã,
a APA do Banhado Grande, todos esses universos de grande riqueza ambiental que o município apresenta. E aí nós fizemos, esse primeiro fórum foi em dezembro, e nós fizemos uma peça para aquele momento. A ideia era apresentar realmente os primórdios de Viamão, como é que se estabeleceu esse contexto da colonização portuguesa no território, que antes era o território coletivista indígena, né? E aí procuramos trabalhar aquele contexto inicial de ocupação portuguesa entre 1680 e 1820. O tempo lá no fórum era muito curto, então nós resolvemos, depois da realização do fórum, ampliar essa peça e resultou nesse trabalho que nós vamos mostrar agora para vocês. Eu acho que já está bom de papo, né? Podemos passar para mostrar a peça. Eu vou pedir só a gentileza que todo mundo cuide para desligar o microfone nesse momento, porque o som aqui pelo equipamento da internet às vezes não é o melhor, né? Então, para a gente poder ter a melhor audição possível, eu vou pedir para vocês desligarem os microfones aí, um minutinho, e nós passamos a rodar o vídeo, né? Conto com a atenção e interesse de vocês, e depois a gente comenta na volta, ok? Viamão na história, os primórdios, 1680-1820. O Atlas Ambiental de Porto Alegre demonstra que há apenas 5.000 anos, na última transgressão marinha ocorrida no sul do Brasil, houve a passagem da floresta de Mata Atlântica pela borda litorânea entre o Atlântico e a encosta da Serra Geral, no caminho aberto entre Torres e a Lagoa dos Patos. Em decorrência disso, esse bioma que surge no Rio Grande do Norte expandiu-se até o Rio Grande do Sul, trazendo para o território de Viamão, na várzea deixada pelo recuo do oceano, alguma de suas espécies, as figueiras, as bromélias, as orquídeas, os ipês, as palmeiras, entre outras da flora nativa deste bioma. Os araxanes, que os portugueses chamavam de índios patos ou tapes, e os carijós tinham esta região, entre a Lagoa dos Patos, os índios patos e o litoral norte, como parte de seu grande território de circulação e vivências antes da chegada dos europeus. Já conviviam com butiazeiros e maricás, espécies da flora provindas do Chaco, nos tempos de uma transgressão marinha mais antiga ainda, de cerca de 120.000 anos atrás. Esta que formou um platô arenoso repleto de lagoas na borda litorânea do Rio Grande do Sul, conforme nos explica o professor Rualdo Menegá no Atlas Ambiental de Porto Alegre. É sabido que os portugueses não estavam satisfeitos com a linha de Tordesilhas e em 1680 decidiram fundar Colônia do Sacramento, uma cidadela portuária, como parte de uma estratégia de expansão de seus domínios na América até o Rio da Prata. Visavam a prata das minas de Potosí, que descia do Peru pelo rio, passando de fronte a Buenos Aires e Colônia. E também o comércio de manufaturados chegados da Europa pelos portos de Salvador e Rio de Janeiro. Esses produtos chegavam com preços mais vantajosos a Buenos Aires e as estâncias do lado espanhol. Visavam ainda o comércio clandestino de escravos africanos, um dos mais rentáveis de então. Do mesmo modo, o Porto de Colônia visava a exportação do couro, dos chifres, dos cascos do gado selvagem, com origem esse gado nas antigas missões do século XVII, empreendidas por jesuítas, mas fracassadas na região da Pampa. O gado ouro, que atraiu bandeirantes paulistas e tropeiros e que será a base para a apropriação do território da Banda Oriental e dos campos de Viamão, tanto por súditos dos reis de Portugal como da Espanha, e sua transformação em invernadas. As
invernadas eram depois sesmarias e estâncias, que substituíram o território coletivista das diversas nações indígenas do entorno. A pampa era habitada por charruas, uenoas e índios minuanos que aprenderam a usar os cavalos com destreza, especialmente nas batalhas. No oeste, onde se instalaram os 7 povos, e no litoral, as nações indígenas eram guaranis. Já a serra era território caigangue. Foi a disputa pela banda oriental, hoje Uruguai, e pelo direito de fazer negócios no Rio da Prata, e ainda o temor de uma penetração espanhola pelo sul do Brasil, que levou a coroa portuguesa a conceder as primeiras sesmarias nos campos de Viamão. As sesmarias foram concedidas geralmente a tropeiros com algum poder de organização militar. Tropeiros que se transformavam em estancieiros e ao mesmo tempo recebiam patente militar para defesa ou ataque. A carta de sesmaria era uma certidão real para uso e posse e exploração da terra, o uso possidetis. Os tropeiros eram principalmente paulistas que arrematavam gados e mula no sul para vender em Sorocaba, e daí para as Minas Gerais. Muitos dos que obtiveram o direito a uma sesmaria nos primórdios de 18 eram tropeiros. A partir de 1726 chegaram os lagunenses da tal frota de João de Magalhães. Estes ocuparam principalmente o território onde hoje estão os municípios de Viamão, Porto Alegre e também parte do Vale dos Sinos. Logo em seguida, em 1735, em função do cerco espanhol à colônia, tropeiros que haviam formado seus próprios rebanhos em torno daquela cidadela escaparam para as redondezas do Rio Grande do Sul. Ou melhor, para a cidade de Rio Grande, e alguns para Viamão, como é o caso de João Diniz, que refugiou-se com sua gadaria na várzea do Capivari. Essas famílias de colonistas viveram em meio à intensa convivência e contato direto com o lado espanhol. A Colônia do Sacramento havia sido fundada em 1680 e portugueses e espanhóis já faziam negócios no Prata desde a União Ibérica, entre 1580 e 1640, o que facilitaram o avanço dos mercadores lusos pela região já naquela época. Dona Catarina de Lima, por exemplo, casada com João Diniz, veio de colônia com o esposo para Viamão, mas ficou viúva, teve um segundo casamento, então com o provedor fazendário José Antônio Vasconcelos, casamento que reuniu as 3 sesmarias da Boa Vista, a estância do Capivari, o Rincão do Palmar e os Campos do Retiro, que eram de Vasconcelos. A filha do capitão Mor de Laguna, Maria de Brito Peixoto, protagoniza um desses casos de casamento entre súditos do rei de Portugal com espanhóis. Ela casou-se com o valenciano Agostinho Guterres, vieram para Viamão, e Agostinho recebeu confirmação de uma sesmaria em 1755, mesmo sendo um espanhol de nascença. Deste modo, nas primeiras décadas do 18, consolidava-se a ocupação colonial portuguesa sobre o antigo território Araxane-Carijó dos Campos de Viamão. Em 1741, diversas estâncias de gado já estavam aí estabelecidas e foi autorizada a construção de uma capela que dará origem ao arraial. Por volta de 1752 começaram a chegar os casais açorianos, a quem tinham sido prometidas terras das missões, instalados inicialmente no porto de Viamão, futura Porto Alegre. Contudo, a resistência guarani à expulsão dos jesuítas e ao domínio bandeirante das missões retardou os planos portugueses de demarcação lá nas missões. Em 1753, liderados por Sepete Araju, os índios levantaram-se contra os bandeirantes na Guerra Guaranítica. A proposta de demarcação fracassou e os casais acabaram por ficar então no Porto do Dornelles, ou Porto de Viamão. Vários desses casais açorianos foram assentados entre o Morro Grande e o Passo da Areia.
Em 1757, numa ação do general Gomes Freire de Andrade, surge a Aldeia dos Anjos. Cerca de 600 guaranis que seguiam ao cacique Anjo foram instalados onde hoje está Gravataí. Segundo Aurélio Porto, cerca de 2.500 índios foram rebatizados nos aldeamentos de Cachoeira, Rio Pardo e na Aldeia dos Anjos, recebendo nomes portugueses. Em 1763, numa continuação dos conflitos da Banda Oriental, os espanhóis ocupam a vila de Rio Grande, que havia sido fundada pelos portugueses em 1737. A vila, sede da única Câmara do continente de São Pedro, tinha posição estratégica na foz da Lagoa dos Patos, por onde entravam e saíam todas as embarcações. Os portugueses foram obrigados a se refugiar em Viamão, trazendo consigo os papéis da Câmara, contexto em que Viamão é considerada a segunda capital na história do Estado. Na verdade, foi sede da Câmara da Vila de Rio Grande entre 1766 e 1773. Com a criação da Vila do Porto dos Casais, Porto Alegre, os vereadores foram transferidos para lá. Muitas famílias vieram em fuga após a tomada do Forte Jesus Maria José e de São Miguel na invasão espanhola da própria Vila de Rio Grande em 1763. A partir deste período, tem início a ampliação da Capela de Viamão e a construção da igreja fortificada, projeto de José Custódio de Sá e Faria, um engenheiro militar. A característica de igreja forte, com paredes de fortaleza e seteiras nas fachadas, era um reflexo da disputa territorial com os espanhóis. Em 1772, o então Porto dos Casais, depois batizado Porto Alegre, ganha protagonismo com sua elevação à condição de vila, passando a sediar a Câmara, que estava antes instalada em Viamão. A pacificação com o lado espanhol virá somente a partir de 1777, com o Tratado de Santo Ildefonso, quando foram instituídos os campos neutrais, na atual reserva do Itaim. Tratado que confirmou a troca das missões, que ficou para os portugueses, por Colônia do Sacramento, que ficou então definitivamente para os espanhóis. A partir deste período, consolidava-se energia e indústria do charque. Todos os levantamentos das últimas décadas do 18 indicam um grande contingente de negro nas estâncias do sul, mas principalmente nas charqueadas. O charque era valorizado especialmente por ter se transformado no principal alimento das escravarias do Brasil, do Caribe e dos Estados Unidos. Pelotas, a Banda Oriental e Buenos Aires disputavam este mercado que enriqueceu muitos charqueadores em toda a região platina. Diversos estudos contemporâneos sobre a presença negra nos primórdios do Rio Grande do Sul indicam também que, por volta do ano de 1800, pelo menos metade da população de Porto Alegre era negra, sendo a maior parte cativos. Quando passou por Viamão, hospedando-se na fazenda Boa Vista, por detrás dos morros de Itapuã, Saint-Hilaire relatou que cerca de 80 negros mina da região africana da Costa da Mina se ocupavam na estância da instalação de um curtume. A Boa Vista aparecia entre as 3 primeiras fazendas do continente de São Pedro em cabeças de gado e escravos nos relatórios oficiais desde as últimas décadas dos 1700. Como contávamos, tendo viuvado 2 vezes, Dona Catarina de Lima, a dona da fazenda, reuniu sob sua posse 3 sesmarias herdadas dos falecidos esposos. Seu único filho e herdeiro foi o primeiro nascido no Rio Grande a ser ordenado padre, João Diniz, formado no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Provém desta formação e desse vínculo com a riqueza da estância Boa Vista os altares barrocos da igreja de Viamão. A estância chegou a possuir mais de 10.000 cabeças de gado, grande parte deste plantel de gado selvagem. Em 1813, o
padre Diniz vendeu a fazenda para uma sociedade formada pelo barão de Santo Amaro e o conde da Barca, próceres da corte de Dom João VI. O barão criou na estância um curtume, visando faturar mais com as exportações de couro de gado e mulas abundantes na região. Contudo, à época, quase tudo era feito por água, daí a vantajosa localização de Pelotas e Porto Alegre, o que favoreceu o desenvolvimento de ambas como núcleos urbanos centrais. O Arraial de Viamão acabou marginalizado nesse contexto de finais do 18 e início do 19. A empresa do Barão da Boa Vista fracassou com seu falecimento em 1831 e com a eclosão da Guerra Farroupilha em 1835. 10 anos depois, em 45, a posse da estância passou à família da brigadeira Rafaela Pinto Bandeira, por conta de uma disputa judicial com a família do barão. Percebe-se, olhando para a história, evitando apagamento e mitificações, que diversos povoadores formaram a população de Viamão nos seus primórdios. Guaranis, araxanes, paulistas, lagunistas, tropeiros, bandeirantes, como é o caso, por exemplo, né, dos muitos indígenas, como é o caso dos Brito Peixoto, a família que comandava a Laguna. Famílias também que vieram de Colônia do Sacramento e Rio Grande, fugindo dos cercos e ocupações espanholas, castelhanos que se casaram com portuguesas e vice-versa, imigrantes açorianos, índios provindos das missões e aldeados nas redondezas, além daqueles incorporados às famílias portuguesas, e especialmente negros, muitos deles livres, mas também escravos. Muito bem. Voltamos. Palma. Obrigado. Obrigado. Muito interessante. Voltamos a conversar, então. Isso. Voltamos, acho que vai passar para a professora Eliane, né, Vitor? Vamos ouvir a Eliane primeiro aí. Ótimo. Bem-vinda, professora Eliane. A palavra está contigo. Boa noite. Boa noite. Queria saber se o microfone estava funcionando. Muito bem, muito bem. Então, boa noite a todos. Fiquei muito feliz com o convite para participar dessa live, né? Sou muito admiradora aí do Vitor pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, né? O Vitor tem sido incansável de trabalhar, de investigar, de escrever sobre, né, a história de Viamão. E quando a gente fala de história de Viamão, a gente fala também da história do Rio Grande do Sul, né? Porque Viamão, como todos sabem, né, se constitui os campos de Viamão, na verdade, né, que não é o território que a gente conhece hoje, não é o município de Viamão, mas os campos de Viamão, que era um território muito mais abrangente, se constituiu, então, digamos assim, no primeiro núcleo, né, populacional, quando nós pensamos, né, na questão de apropriação da terra, da posse da terra, pelos portugueses, pelos, né, os lagunistas, os açorianos que chegam depois, enfim, tudo fazendo parte
da estratégia, né, da coroa portuguesa para o domínio da região sul. Mas o trabalho do Vitor também, que eu estou aqui, né, assistindo com vocês, bem, é muito interessante, né, porque se trata de uma linha do tempo, um audiovisual que a gente pode trabalhar em sala de aula, né, com os alunos, porque para a história, quando nós trabalhamos história, é muito importante nós nos situarmos no tempo e no espaço para podermos contextualizar com os alunos esses processos, esses eventos, para saber como foi, né? Enfim, aqui o Vitor mostra tanto, né, quem eram, né, os donos, né, originários da terra, quem eram os indígenas, né, que viviam nesses campos, né, nessa região, e como que, e o Vitor também mostra com esse trabalho como que os portugueses, né, os lagonistas, os colonistas e os açorianos, eles vão chegando, né, e vão tomando posse desse território. E também a estratégia portuguesa, né, de doar as sesmarias, né, então aí nós vemos as grandes propriedades de terras, né, e essas grandes propriedades de terras que depois também vão acabar trazendo muitos problemas, né? Pela posse, em relação à posse da terra, né? Porque poucos tiveram grandes extensões de terras. Depois, a coroa portuguesa, numa outra estratégia, vai distribuir data de terras para os açorianos, que são propriedades bem menores. E bem mais tarde, quando chegam os imigrantes, né, os italianos, alemães e outros, já também eles trabalham mais com a pequena propriedade. Mas a princípio, então, né, pessoal, eu estou muito feliz, né, de estar participando. Esse trabalho do Vitor é um trabalho muito importante, porque ele faz, então, toda essa análise, ele pontua, né, todo esse processo de ocupação, né, territorial, desde lá da fundação da colônia de Sacramento, que fez parte da estratégia portuguesa para o domínio da região sul, e também por questões, né, comerciais, né, de ficar bem próximo à região do Rio, né, da Prata. E depois, né, o Vitor vem pontuando até que a invasão ali dos espanhóis no Rio Grande, a vinda da Câmara para Viamão, depois a transferência da Câmara para Porto Alegre, né? A fundação de Porto Alegre, a questão da igreja também de Viamão, né? Que a igreja de Viamão, o povoado de Viamão que surge, né? No entorno da igreja. Enfim, tantas coisas aí que se pode falar a partir desse áudio, enfim, desse audiovisual aí que foi mostrado. Passo a palavra. Posso dar a sequência aqui, pessoal? O comentário da Eliane. Vocês estão me ouvindo? Sim, vai lá, Vitor. Pode falar, Vitor. Congelou, Vitor. De novo. Bom. Quem sabe o Serginho fala um pouco, um professor de história. Voltou. É o caso mas tem pessoas aqui muito relevantes aqui na sala. O Pedro Vargas, por exemplo, que é fomos colegas na Secretaria da Cultura em Porto Alegre, né? O Pedro coordena um projeto, né? Idealizou e coordena um projeto que é o Museu de Percurso do Negro em Porto Alegre. E está aqui também, assim como a Margarete Moraes, que foi a secretária de Cultura de Porto Alegre, né? Que também tem um vasto conhecimento sobre essas questões da memória da cidade de Porto Alegre, e outros colegas que eu estou vendo aqui, que inclusive eu estou chamando de colegas já porque juntos, num grupo aí de 20 pessoas envolvidas com essa questão de produção de conteúdo de memória e história, né? Nós, essa semana, fomos contemplados com a excelente notícia de que o nosso projeto, que é um projeto também de criação de um canal de podcast em Porto Alegre, chamado Desapaga a Poa, né, foi classificado lá no edital da Lei Aldir Blanc, foi a terceira melhor nota do edital,
e acho que tem tudo a ver com o fato de que é um canal que se propõe a fazer esse desapagamento, ou seja, né, na verdade, para desapagar tem que ter havido um apagamento. E o que nós estamos dizendo, né, é que houve, sim, um apagamento, né, do negro, do índio, das diferentes nações indígenas que nós tivemos, principalmente na história do Rio Grande do Sul. Ali no vídeo tem essa... Eu acho que a gente procura ali também demonstrar um pouco a diversidade das nações indígenas, né? Eu me impressionei muito numa aula de história lá na URGS, lá com o professor Rualdo Menegar, e analisando um texto da Heloísa Frihoff Garcia, que é uma especialista no estudo das questões indígenas, principalmente a Heloísa estudou e escreveu muito sobre a condição do índio administrado, que, na verdade, é um conceito, né, que esconde o índio, a condição de escravo do índio, né? Torna mais brando essa condição de escravo do índio, que eu chamo ele de índio administrado. Então, os indígenas também foram não só dizimados ou incorporados, né? Mas foram principalmente apagados da história, de uma historiografia oficial, conservadora, né? E é isso que a gente precisa atuar para que haja no mínimo, maior pluralidade, né, no conteúdo em oferta na sociedade que nós vivemos. Diversos estudos contemporâneos, aí, quando a Liane falou bem, quando a gente está falando de história de Viamão, na verdade, nós estamos falando de história de Viamão, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né, da história do Brasil, né, de história do continente latino-americano, da história de como se deu esse processo todo de colonização da América do Sul, tanto pelas estratégias espanhóis como dos portugueses, que são muito semelhantes em diversos aspectos, né? Tiveram a mesma lógica. Enfim, esse projeto que nós ganhamos em Porto Alegre, eu acho que vai ser uma oportunidade importante de nós aprofundarmos ainda mais esse aspecto, né? De buscar estes que foram apagados na história oficial, né? O seu verdadeiro, vamos dizer assim, sua verdadeira colocação, seu devido lugar. Muitos estudos contemporâneos apontam questionam, né, essa quantidade de negros que havia em Porto Alegre na virada do século XVIII para o XIX. Alguns, né, sugeriram, inclusive, que talvez Porto Alegre fosse realmente, naquele contexto, muito mais um entreposto de tráfico negreiro, algo que os registros oficiais, de alguma maneira, ficaram omitidos nos registros oficiais, porque eles não aparecem nos registros oficiais, mas não há nenhuma dúvida de que a forte presença negra em Porto Alegre naquele momento ela é indicativo de que a cidade também tinha um papel para além daquelas funções econômicas que a historiografia tradicional diz que ela teve naquele momento. Enfim, história é para a gente discutir essas coisas, né? Levantar essas questões, e tanto no caso de Porto Alegre, como no caso de Viamão, o nosso propósito é esse, é trazer esses temas à baila. Agora, nós estamos trabalhando uma série no Histórias de Viamão, sobre mulheres da história de Viamão. Quando está discutindo mulheres da história de Viamão, está discutindo as mulheres no contexto daquele processo de colonização, né? A condição feminina no antigo regime. Enfim, a partir de Viamão se faz um debate universal, né, sobre as questões históricas. E por isso eu queria pontuar aqui, porque muita gente que está na sala não é especificamente de Viamão, mas tem interesse nesse tipo de trabalho, porque percebe que se pode, né, através desse gancho de Viamão, né, aprofundar várias outras questões que são relevantes e universais. Ô, Vitor, se me permitem, só para convidar as pessoas a participarem, né, Serginho Pellegrini? Então, no chat, as pessoas podem se inscrever para falar, ou então pode escrever uma pergunta, uma sugestão.
já podemos abrir, né? Quem sabe abrimos aí para ter uma participação dos convidados da sala aqui, né, Serginho? O Não sei. João Maurício. João Maurício e depois o Nelson Belé. Pelo menos é o que eu tenho aqui, estão inscritos. Então, João Maurício, pode abrir teu microfone e fazer a tua colocação, a tua pergunta, enfim. Tá bom, boa noite a todas e todos. Estão me ouvindo, né? Sim. Tá. Assim, primeiro, os parabéns aí, eu já tinha escrito ali ao trabalho, Vitor. Eu acho que essa forma de trabalhar história, né, para as escolas ou para a educação, eu acho que é fundamental. Eu acho que é uma outra dinâmica, eu acho que tende a dar muito certo, né? A gente precisa desse tipo de produção, com produção sistemática, né? E como eu enveredei aí para acompanhar os povos indígenas do Sul, e tanto os Guarani, Caigangue, Xoclen, tem sido Charrua, temáticas que eu tenho pesquisado, né? E aí eu fiquei pensando assim, a história, ela tem um autor aí que é Walter Benjamin, ele traz o tema da história dos vencidos, né? Que em determinado período histórico, dependendo das condições que são do campo de forças, dos grupos sociais e das lutas sociais, ela pode ser recontada, e recontada de outra forma, noutra perspectiva, né? E eu acho que é fundamental esse tipo de trabalho na medida que a gente consiga também abrir para que esses grupos de negros, né, de quilombolas e de indígenas consigam contar suas histórias, consigam dialogar com o presente e refazer suas histórias, né? Eu acho que a gente se mobilizando e a gente se articulando, a gente pode estar sendo também talvez uns promotores desse espaço para uma outra produção histórica, né? Eu fico pensando assim, de um outro projeto que eu estou participando, esse projeto do Vitor também estou compondo a equipe, tá? É um desafio magnífico, Vitor, assim, de estar compondo a equipe, mas num outro estava escrevendo uma parte de um projeto lá, lembrando que de 6 cursos d'água que a gente tem em Porto Alegre, 5 tem nome Guarani, né? Os que banham Guaíba, além do Guaíba, Gravataí, Caí, né? Só não é nome indígena o dos Sinos, que justamente é onde teve o fortalecimento da Igreja Católica e também luterana, que é o Rio dos Sinos. O único, apesar de 500 anos de contato, o único que não permaneceu como nome indígena, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem os descendentes dos povos que estavam aqui antes dos portugueses, né, e espanhóis, entraram por esse território aqui no Cone Sul desse continente, vivem nas calçadas de Porto Alegre. Tem 4 aldeias em Viamão, tem 5 aldeias em Porto Alegre, e eles vivem nas calçadas, né, nas sarjetas, quase que não invisíveis, né? São povos invisíveis, mas que os nomes que eles deram para os rios ainda que nos alimentam com água, né? Que nos banham com água, segue com o nome que eles deram, né? Eu acho que a possibilidade de, com esse projeto agora que tu está construindo e com esse novo, eu acho que a gente abre a possibilidade também para que esses povos contem suas histórias, né? Como que eles, que significado tem esses nomes para eles, né? Qual Legal. Eu acho que com isso a gente consegue reinventar territórios, né? Territórios mais saudáveis, assim como né, esse projeto de Viamão, tudo. Eu acho que a gente consegue abrir possibilidades de reinvenção de territórios, se eu pudesse dizer por aí, né? Mas acho dialogar sobre isso e estar junto, eu acho que é magnífico. Parabéns aí pelas iniciativas, né? Fiorese, tem 2 inscrições, o Nelson Belé, já tinha citado, então, para o seu comentário, Nelson Belé, e depois o Celso Broda, que é o presidente do nosso Conselho Municipal de Cultura, que também está querendo fazer um comentário e será bem-vindo. Nelson Belé. Oi.
Bom, eu trabalho no Centro Ecológico, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Entrei assim mais para acompanhar e conhecer um pouco mais a história. Mas achei muito interessante esse trabalho, cara, porque olha como a gente desconhece a história do Rio Grande do Sul, né? E a história brasileira, né? Que, claro, quando se estuda história no primeiro e segundo grau, né? A gente faz um estudo muito superficial, né? E aí, vendo assim, conhecendo com esse trabalho, eu acho que, para mim, pelo menos, trouxe um monte de elementos que eu desconhecia, né? Da história de Viamão e também do Rio Grande do Sul. Então, parabéns aí por esse trabalho belíssimo aí que estão Muito bem, realizando. Belar. Muito bem, Nelson. Obrigado por estar conosco aqui. Então, Celso Broda, vou chamar o nosso presidente do Conselho Municipal de Cultura, com muita alegria aí. Celso Broda. Microfone, Celso. Isso. Estão me ouvindo? Sim. Bom, primeiro parabenizar por essa belíssima iniciativa. Aqui fico orgulhoso, né, como aqui de Viamão. Eu não sou viamonense, mas convivo aqui desde 73. E a gente vai apreciando, se encantando com as pessoas ao longo desse processo e, sobretudo, na busca e no resgate das verdadeiras histórias, né, do nosso município de Viamão. E, Vitor, quero te parabenizar mais uma vez aqui por essa belíssima iniciativa. É a tua filha, que coisa boa, é maravilhoso processo familiar se envolvendo também nesse processo de resgate da nossa história de Viamão. E eu me coloquei aqui, Vitor, como aluno, como se eu estivesse na sala de aula assistindo este vídeo como aluno. E como educador, como professor, é isso que nós precisamos. Eu quero fazer esse grito, quero fazer essa defesa aqui e esse estímulo para que empresários que patrocinam tantas coisas, né? E parabenizar os empresários que estão envolvidos aí nesse processo e desse resgate e desse apoio. Então, é muito importante isso. Nossos livros que nós recebemos nas escolas são tudo formatados e organizados fora do Rio Grande do Sul. E nós precisamos, mais do que nunca, de material objetivo, claro, estudado, feito, né, por professores, educadores, historiadores, enfim, pesquisadores aqui da nossa terra. Então, quero, primeira mão, dizer isso. Estou aqui muito feliz, corcoviando, e aí, também para a Rádio Santa Isabel, com muita alegria, com muita satisfação. Eu me arrepio todo aqui, porque parece pouco, parece a gente fica muito naquele julgamento. Aí o Vitor, o que a filha dele fez, quais são as imagens, a gente fica um pouco encantado com isso, com aquilo. Então, a gente fica muito mais no julgamento do que na saborear esse trabalho de pesquisa suado, sofrido, para fazer um trabalho que nem esse. Então, quero, em primeira mão, parabenizá-los, a toda a equipe, aos organizadores, apoiadores que estão envolvidos aí nesse processo, e queremos fazer jus aí. A minha primeira aula está preparada para a sala de aula já agora no início da letiva. Um abraço e parabéns. Valeu, Bruno. Muito bem, nosso presidente do conselho. Vitor, vai chegar aqui, Fiorese, vou me atravessar um pouquinho aqui, vai estar chegando agora para fazer um comentário o Michel Zimmermann, de Almeida, que também, junto com o Vitor, junto com a Eliane, e forma, junto com o Celso, junto com o Walter Fraga estava aí pelo menos, não sei se continua, formam os nossos historiadores aqui da cidade. Então, faz teu comentário aí, Michel. Uma alegria. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar aí com vocês hoje. Parabéns, Vitor, por essa iniciativa aí, e estendo os parabéns a todos os envolvidos. Como é gratificante poder ver um material dessa qualidade
ao alcance aí dos nossos alunos. Aí. Nós somos muito carentes, e isso não é só em Viamão, né? A educação é muito carente de materiais objetivos e que retratem, que trabalhem através da nossa microhistória a nossa comunidade, o nosso local, aonde o aluno mora, que ele saiba a sua origem, que nós possamos, como professores, trabalhar o sentimento de pertencimento à região, ao local onde ele está inserido. Somos muito carentes disso. Normalmente trabalhamos uma história macro, sabemos muito sobre bandeirantes e absolutamente nada sobre os nossos índios aqui do Cantagalo, né? Por exemplo, né? Nós podemos trabalhar muito mais e faria muito mais sentido imediato aos nossos alunos. Depois eles vão buscando lá, claro, né, o complemento do seu conhecimento. Mas fico muito gratificante, né? É muito bom ver esse material aí, e parabéns a todos os envolvidos aí. Um forte abraço. Muito bem, obrigado, Michel, pela contribuição. Vitor, eu vou fazer um comentário aqui, depois vou passar para o Fiorese e para o Pellegrini. O Pellegrini está muito quieto aí, e sobre o documentário. Tem coisas que vamos falar mais adiante, mas aspectos assim que eu achei muito importantes, muito oportunos para quem trabalha com a história, com alunos em sala de aula, assim por diante, foram tu colocou nessa aula aqui, nessa videoaula, os personagens, todos eles, os europeus, primeiro os índios, os europeus, os negros, eles estão colocados aqui, e de uma forma que a gente pode trabalhar a constituição da grande política do latifúndio no Brasil, né? Porque ela está conectada, como tu mesmo disse, né? Está conectada com as questões centrais de ocupação do território, né? Demarcação do território, enfim, assim por diante, e que consagrou o latifúndio em cima do trabalho escravo, né? Do massacre, da exploração dos indígenas, e também em cima baseada no trabalho dos escravos, que formou, né, para os tempos atuais, se a gente quiser traduzir isso, de um lado, as grandes injustiças do latifúndio, né, e essa elite conservadora, e que o Gessé de Souza chama essa elite do atraso, que foi fundada nessa concepção do grande proprietário em cima do trabalho escravo. Colocou também muito bem essa questão das nossas referências, por exemplo, a igreja, a referência histórica que ela se tornou a maior referência histórica de Viamão, se tornou o símbolo maior, a nossa igreja, o contexto dela, a construção dela e assim por diante. Então, acho que são elementos bem bacanas para a gente poder trabalhar agora, nesse ano, principalmente, que nós estamos fechando 280 anos da história de Viamão. Então, foi muito legal, Vitor, tem elementos bastante importantes que estão colocados nessa videoaula aí, que a gente já, em outras oportunidades, já tinha colocado alguns elementos, e que a gente também já colocou em outras ocasiões algumas coisas. Então, parabéns, Vitor. Eu vou passar para o Fiorese e para o Pellegrini aqui, e parabenizando o teu trabalho. E nós que vamos trabalhar na escola, nós professores, estamos felizes com o trabalho. Vai, Pelé. Maravilhoso, realmente, o trabalho, né? Eu fico aprendendo um pouquinho, já que no meu período de estudante eu era meio fujão das aulas de história. Acabava indo para o pátio jogar bola, né? Nunca foi minha área foi mais a área de matemática, né? E essas das exatas, né? Mas realmente me encanta ver um trabalho maravilhoso, e que esse trabalho já tem aqui pessoas perguntando, né? De como disponibilizar esses vídeos para as minhas aulas. Nós aqui no Centro Budista, nós temos, no nosso instituto, né? Nós temos a nossa escola Caminho do Meio, né? Então, o pessoal da escola já está de olho também
nessa videoaula para que a gente possa aproveitar também, né? E é maravilhoso trazer todo esse contexto, né? Numa época onde nós estamos tentando reconstruir, né? E tecer, né? Uma rede de cultura de paz, e para que a gente possa avançar nessa cultura de paz, nós temos que referenciar os povos originais, né? E vai chegar o dia que nós vamos pedir desculpa por todas as agressões que nossos antepassados fizeram, né? Isso não vai ter como a gente avançar enquanto humanidade, enquanto não fizer esse resgate, né? Para que a gente possa reconstruir esse tecido social de uma forma ampla, vamos ter que passar por isso. Olharmos para a história e todas essas agressões e todos esses momentos, né, muito difíceis, e desse modelo que impera até hoje, né? Tivemos aí no final do ano, aqui no nossos encontros dos 108 horas, o professor Luiz Gonzaga, que tem um livro maravilhoso sobre a refundação do Brasil. A gente precisaria refundar um Brasil, um Rio Grande, né, dentro de um outro modelo, porque nós seguimos dentro daquele modelo colonial, né? Então, gostaria de deixar uns parabéns aí a esse material do Vitor, que abre com uma chave de ouro, hein, aos nossos programas, e que a gente possa, a partir de agora, seguir desenvolvendo as nossas metas, né, de trazer esses nossos painéis, que eles não ficam somente nas produções de alimentos orgânicos, a gente trata as questões ambientais mais amplas, e não tem como nós desligarmos, né, as questões ambientais com as questões dos seres humanos, né? Nós que estamos aqui habitando, das formas que nós trazemos a nossa economia, nas relações comerciais e nas relações sociais, né? É muito bom que a gente tenha esses trabalhos, esses registros, que a gente possa seguir em frente, né, de uma forma mais justa e mais igualitária, né? Então, parabéns a esse trabalho. Nós aqui dos painéis, né, virtuais, nós ficamos muito honrados de ter iniciado o ano, né, com essa belíssima apresentação. Gratidão a todos. No chat aqui, a gente tem várias participações, muita gente dando os parabéns pelo trabalho, desejando que ele tenha continuidade, também dando os parabéns ao Nelson Belé. O Nelson Belé é um agricultor, agroecologista ali do Centro de Ecologia ali do Litoral Norte, Dom Pedro de Alcântara, aquela região. E eu conheci ele pessoalmente num encontro de punks, de plantas alimentícias não convencionais, lá no Morro da Borússia, em Osório, na propriedade lá do Francisco Reis e família. Então, Pelé é uma das pessoas que mais sabe, juntamente com o nosso professor Leandro Martins, que sempre nos prestigia, e é da rede municipal de ensino aqui de Viamão, da Escola Guerreiro Lima. Uma hora nós vamos fazer um programa especial aí com vocês aí também, né, Serginho, né, Pelé? Sobre punks, né, tão desconhecidos e tão importantes. Também a Sandra Fonseca, né, que é uma agroecologista de primeira hora, presente em todas as atividades, né? Não sei como é que ela consegue estar presente em tanta coisa, mas ela está. Escreveu aqui que a estrutura do ensino convencional distribui o estudo de história num formato que faz com que a história da cidade seja apresentada nas séries iniciais e depois nunca mais é retomada. Quando os alunos já poderiam Quando os alunos já poderiam fazer uma análise adequada do seu ambiente, com um olhar mais maduro, isso não acontece. E se acontecesse, infelizmente, seria baseado nos livros didáticos retrógrados que ainda são obrigatórios nas escolas. Bom, tá aí uma boa provocação, né, para a professora
Eliane fazer um comentário, né? O Vitor também. Eu acho que é importante, eu acho que é uma provocação bastante importante que ela faz. A Margarete Moraes, né? Nossa secretária de Cultura, né, Vitor, em Porto Alegre, foi secretária de Cultura nas administrações populares. Ela teve que sair, ficou encantada com a beleza da aula dinâmica, com a arte contemporânea utilizada, e diz que nós precisamos ler o livro Torto Arado, que conta a história de uma família quilombola que depois da dita abolição seguiu escrava. Parabéns a todos os envolvidos, Serginho, Eliane, Fiorese, Celso Brodo e, sobretudo, Vitor Ortiz e Juliana, mas eu acho que ela quis dizer Eliane, né? Obrigado. Então, eu passo aí a palavra para a Eliane fazer o seu comentário, quem sabe em cima da provocação aí feita pela Sandra, Eliane, sobre o local do ensino de história e o tipo de material disponibilizado nas nossas redes de ensino, especialmente do ensino fundamental e médio, pelo que eu entendi da pergunta. É verdade, eu concordo com a Sandra, né? Realmente, material que a gente utiliza, né? Material obrigatório, quer dizer, nós temos que trabalhar, né? A gente pode escolher um livro didático, mas né, normalmente o livro didático ele não foca no regional, né? Ele trabalha com a história mais ampla, e a história, né? É uma história que já vem, eles mudam pouca coisa, né? A cada nova edição. Mas eu realmente, ela fala que nas séries iniciais que trabalham mais com a história local, com a história da cidade, e que o aluno já um pouco maior, que teria condições de fazer uma análise melhor sobre isso, já não trabalha, né? E daí também não tem material. Apesar que o professor, na sala de aula, a gente tem liberdade, né, para buscar outros materiais, enfim, para trabalhar na sala de aula. E agora, com a proposta da BNCC, se trabalha mais a questão local. A gente pode trabalhar mais a questão local, né? Porque tem a parte específica, a parte diversificada, digamos assim, do currículo, que teria que trabalhar mais as questões locais, daí indígenas, quilombolas e outras questões envolvendo a história da cidade, a história local. Acho que era isso. Tá, obrigado, Eliane. Não sei se o Vitor quer complementar. Eu acho que eu vou para as considerações finais aqui, Ferenc? Eu acho que sim, já são 8h34, já estamos com 1h30 de live. Eu acho que é bom a gente já ir encaminhando, né, para o pessoal não cansar também, né? Isso aí. Eu queria agradecer, tem várias pessoas que são minhas amigas e parceiras de trabalho e tal, que estavam aqui na sala. A Beth Andrade, eu vi ali, estava o Rosa Franco, grande músico viamonense, morador da Lisboa. Nosso Lisboa é aí na frente do Instituto Federal, né? Uma região ali onde a gente tem vários amigos, né? O Rosa Franco é dali, agora acho que mora em Porto Alegre, está em outras atividades. Também vi a Regina Parente, vi várias outras pessoas que estão comigo nesse projeto Desapaga a Poa, que está começando, está dando os primeiros passos, e hoje teve a adesão super importante do Instituto Federal. Já conversamos, eu e o Fiorese, que vai nos dar um apoio, um anteparo, né, no que for possível, para nos ajudar a fazer esse projeto lá em Porto Alegre. E eu queria agradecer especialmente a Margarete Moraes pela participação dela aqui, muito importante, e agradecer também, Fiorese, a um apoio que nós tivemos lá originalmente para começar essa pesquisa, esse trabalho de pesquisa, que foi o da Coopernorte, né, que nos ajudou a financiar os recursos técnicos aí necessários, né? A Coopernorte é uma companhia de energia de eletrificação rural que atua em Viamão e que nos orgulha muito por ser uma cooperativa viamonense, né? E que presta um excelente serviço, um excelente trabalho aqui na comunidade e que tem nos apoiado sempre que nós apelamos, né, e pedimos a participação, o apoio deles nos nossos projetos culturais ou de história.
também a Fazenda Macota, né? E o Clube do Carro Antigo, que também contribuíram aí para que nós pudéssemos cobrir os custos de produção desse trabalho. O que eu gostaria, sabe? Aqui foi falado muito dessa questão de utilização do material como uma ferramenta para o professor e para os estudantes, para os alunos. Então, eu gostaria mesmo de ver isso acontecendo. Eu acho que essa peça, ela até pode ser grande demais para uma única aula ou coisa parecida, né? Mas ela dá um panorama geral e o professor pode escolher um ponto, né, a trabalhar. Por exemplo, pode escolher a questão da questão indígena, né, para colocar como um tema de sala de aula. Pode escolher a questão da igreja, de discutir um pouco mais, né, qual é o papel, por que é tão imponente essa igreja, por que naquele contexto de Viamão ali tinha que ter uma igreja tão imponente, o papel que a igreja realiza. E o papel que a igreja realiza não é só de uma presença física na paisagem urbana do Arraial, né? Como nós estamos vendo aí na série de podcasts agora sobre história das mulheres, né? A igreja tinha uma função determinante naquele projeto de colonização que se desenvolveu e ocorreu, né, especialmente aqui no Sul e também em Viamão. Tem uma passagem lá do nosso podcast que a gente comenta que a igreja era onipresente, né, vigiando todos os cidadãos, né, que lhe interessavam, principalmente aqueles que tinham algum cabedal econômico, né, para controlar seus casamentos, para saber como é que, enfim, o rebanho estava se comportando na sociedade, né? O padre sabia da vida de todo mundo e tinha o registro, né, em suas mãos o controle do registro civil, né, de batismo, que é o mesmo que depois a República foi passar para os cartórios, né? Enfim, a igreja não é só aquela questão da arquitetura, no caso da nossa igreja de Viamão, bastante importante, porque é tombada em nível federal. A igreja de Viamão está na primeira listagem de bens tombados pelo SFAM, pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1937, e por ser o único exemplar barroco no sul do Brasil. Então, ela tem também esse aspecto aí, que é um aspecto relevante, mas existem outros aspectos na história da igreja que precisam também compor, né, a nossa atenção, o nosso elenco de estudo. Bom, eu queria agradecer também muitíssimo, de novo, o SEB, o Instituto Federal, o Serginho Kumpfer, né, todo mundo que apoiou essa iniciativa, o Felipe, que ficou lá na retaguarda técnica, né, dizer que a bibliografia deste trabalho e das imagens e os livros que foram utilizados, né, como referência, eles estão disponíveis, estarão, tá? Porque ainda não foram para lá, mas estarão no site viamãoantigo.com.br, do nosso querido amigo Paulo Liuja, que sempre nos apoia e nos dá também uma retaguarda para fazer constar, né, fisicamente os registros bibliográficos, que no vídeo é difícil de colocar, é mais complicado de referir, que colocar ali. Mas se alguém quiser, quais são os livros que foram usados na bibliografia? Aí vai lá no site Viamão Antigo, que o Paulo Liuja organiza lá um lugarzinho para que isso apareça, né? Junto com os demais conteúdos, tanto do canal de podcast História de Viamão, como agora do canal no YouTube. E nos ajudem a divulgar esse canal no YouTube. Nos ajudem a propagar isso aí, que chegue a mais pessoas, que a gente possa alcançar nossas metas, né? Esse vídeo aí nasceu com uma meta arrojada. A nossa proposta essa videoaula, né, alcançar 30 mil visualizações até o final do ano de 2021. É uma meta, pode ser que nós não alcancemos, mas ter uma meta desse tipo também nos coloca um desafio, sabe, de ir atrás, né? Não simplesmente produzir a peça e deixar ela adormecida ali num lugar na internet, né? A gente esteja sempre provocando iniciativas, atividades e tal, que possam promover e fazer circular o conteúdo. Bom, é isso. Eu acho que não esqueci de nada. Alguma pessoa que eu esqueci de referir, me desculpe, eu vi que estava ali também a Suzana, enfim.
Vitor, tem comentários aqui no chat que eu acho que era importante, né, fazer o registro, muitos dando os parabéns mais uma vez, mas também gostaria de ler aqui o Maximiliano, que é biólogo e mora ali no Espigão, né, um dos profundos conhecedores dos butiazais de Viamão, né? Ele diz o seguinte, e também uma pessoa muito atenta às questões ambientais de Viamão, especialmente essa questão do lixão e dos lixos clandestinos. Diz ele, Viamão precisa se desvincular do adjetivo de cidade dormitório, cidade de seleção, cidade do lixão. Está mais do que na hora das pessoas conhecerem as raízes da cidade, suas origens e seus encantos. Parabéns pela produção deste belo conteúdo didático. Agora é trabalhar junto à população em sua totalidade. Abraço. Abraço ao Maximiliano, de fato. E também um comentário aqui do Ricardo Dio, que é extensionista do nosso escritório municipal da Emater, de Viamão, e que tem feito um trabalho muito importante em várias frentes, da questão do arroz de base ecológica, do planejamento rural de Viamão, inclusive somos parceiros desse projeto também, apesar das dificuldades. Ele diz o seguinte, eu que atuo diretamente no meio rural de Viamão, passo a entender melhor as bases do cenário atual, assim como ter mais elementos para enfrentar os desafios do desenvolvimento rural e humano. Gratidão a todos pela oportunidade. E aí tem outras mensagens aí, né? Enfim, só registrar a Sandra, né? A Sandra, ela mandou aqui no meu WhatsApp, mas eu acho importante ler, até em homenagem às mulheres, né? Porque eu fiz uma brincadeira com ela, como é que ela podia estar presente em tudo. Ela disse o seguinte, respondendo ao teu questionamento, consigo participar de tanta coisa porque sou uma típica dona de casa em lockdown, que consegue fazer faxina, cozinhar, dar carona para os filhos, responder ao WhatsApp e participar ativamente das lives, entre outras coisas. Tudo ao mesmo tempo. Quando você nascer mulher, numa outra encarnação, você vai conseguir entender. É exatamente isso. Então, fica aqui a nossa homenagem a todas as mulheres, né? E é isso. De minha parte, boa noite. Foi uma ótima retomada. Eu passo a palavra aí para o Serginho, para o Pellegrini fazer o fechamento. Mas se alguém quiser, né, fazer uso da palavra, fique à vontade, pessoal. É só abrir o microfone aí e falar. Por favor, vocês estão em casa, estão na nossa sala. Valeu. Só agradecer ao Vitor, a Eliane pela presença, todos, em nome deles, de todos. Um abraço ao meu Fiorese, que estou com saudade de vocês, porque infelizmente nas férias não dá para se encontrar, né? A situação tá complexa, mas de reencontrá-los aqui no nosso painel, vamos tocar a vida para frente. Agradecer, parabenizar ao Vitor, não só o Vitor, mas a Ju também. A Ju merece um elogio aí, porque ela que está colocando tudo em ordem, essa bagunça teórica aí e visual, ela que está ajeitando tudo isso aí. E ao Felipe, ao Felipe, viu, Pellegrini? Transmite aí, o Felipe está aí, eu acho, ainda tá. Um grande abraço, porque ele é nosso anjo da guarda aí para colocar as coisas a funcionar aqui. Então, boa noite a todos, um abraço feliz de estar... Serginho, só uma informação importante. Uma informação importante que você falou de butiá, né? Os butiá apareceram lá no vídeo. Agora Sim. Ali o Fiorese referiu o nosso companheiro, amigo lá, que é especialista nesse negócio de butiá. Dizem que o melhor butiá para se fazer uma cachaça de butiá é o butiá da faxina de Viamão, né? Olha aí. Então, isso é um conhecimento de valor antropológico muito importante que precisa ser registrado aqui. Para uma boa cachaça com butiá, é necessário recorrer aos butiazais da região da Faxina, em Viamão, que fica ali próximo ao Morro Grande, onde teve aquele assentamento açoriano, né, do registro importante de ser feito. Maravilha, Vitor. Um abração, viu? Bem lembrado. O Pellegrini já botou na pauta aqui esse assunto aí numa reunião preliminar aqui esses dias. Pellegrini. Uma hora nós vamos fazer uma só sobre essas curiosidades aí, né, Serginho? Boa. É isso. Então, pessoal, um agradecimento a todos, né, que participaram com suas perguntas, engrandecendo o nosso programa. E aguardem que o butiá virá à tona em breve.
numa live para trabalhar essas questões, né, do plantio, do processamento, né, da fruta, né, e de todas as suas magnitudes, né. Agradeço a todos e todos aqueles que quiserem abrir o seu microfone para dar um tchau, abanar. A gente sempre faz no final do nossa live. Abrimos o espaço, o Luiz Felipe aparece ali com a cara dele. Está hoje um pouco mais feliz do que amanhã, já que ele é flamenguista, né? Hoje ele está um pouco mais feliz do que amanhã. E seguimos em frente. Bem, viu, em nome da Rádio São Isabel pelo convite e também aí em nome do Obrigado, Broda. Estamos Obrigado. à disposição, envolvido também aí com a questão do lixão, estamos fazendo um trabalho. Nós entendemos também que não basta só falar aqui entre nós, né? Mas acho que é preciso ampliar essas ideias aí para a questão nacional e trabalhar isso com muito afinco, porque é muito grave o que está acontecendo aí com o nosso município de Viamão. Quantas coisas bonitas acontecendo, mas também essas questões graves aí, fica esse registro também. Um grande abraço e obrigado pelo convite. Obrigado e esteja conosco sempre que quiser, viu, Broda? Com a Rádio Santa Isabel, nós apoiamos muito a luta das rádios comunitárias, a verdadeira comunicação da comunidade. Valeu, pessoal. Não esqueçam de seguir aí nas redes sociais a rede do Centro de Estudos Budistas Caminho do Meio, né, Pellegrini? Isso. Facebook, Eco Viamão, ali sempre tem publicações interessantíssimas, Viamão Antigo, né? Isso aí. Valeu. Vocês conseguem... Para vocês que quiserem ver os programas do ano passado, no site do Instituto Caminho do Meio, vocês conseguem entrar lá nos painéis virtuais e vão estar registrados todas as lives do ano passado e assim seguirão esse ano. Tá bom? Tá tudo ali no YouTube do Eco Viamão também. Vale muito a pena. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer em conhecer. Boa noite, abraço. Boa obrigado. noite, abraços. Boa noite. Bom descanso. Abraço a todos. Boa noite.